né, do programa, quem que vocês querem que a gente traga aqui. A opinião de vocês é muito importante para a gente, tá? Mas agora a gente vai direto para a nossa entrevista especial. Já estou aqui com o Dr. Leonardo Valente, ele que é o neurologista, ele está em Londrina, no Paraná. Essa semana, gente, foi muito triste, né? Todos nós ficamos em choque com a morte do artista Tom Veiga, que deu vida a um dos personagens mais famosos da TV brasileira, que é o Louro José. E descobriu-se que a causa da morte foi um repentino AVC. Isso nos faz pensar sobre a sua segunda doença que mais mata no Brasil, que é o acidente vascular cerebral. Esse é o nosso assunto e eu quero agradecer já aqui o doutor Leonardo Valente pela participação no programa. Seja bem-vindo, viu, doutor? Muito boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite a toda a equipe da Rede Meio Norte, do programa Canal Saúde. Agradeço também a assessoria de imprensa da PUC do Paraná, principalmente a equipe de Londrina, a qual eu sou docente e tenho a honra de lecionar aqui na cidade de Londrina. Que maravilha. E a gente vai poder também falar sobre o que aconteceu, infelizmente, com o ator, né, com o Tom Veiga, que deu vida aí ao personagem Louro José, que realmente nos pegou ao Brasil, ao mundo, né? Porque assim, Ana Maria Braga, junto com o Seu Mais Você, audiência total, mais de 20 anos com ele na TV brasileira. Então, assim, nos pegou realmente de surpresa. E aí faz com que a gente pense um pouquinho mais a respeito dessa doença, que inclusive é a segunda doença que mais mata no Brasil, não é isso? É isso mesmo, Carla. É importante sinalizar que é diferente do que muitas as pessoas têm realmente dúvida do que é o AVC. Né? O AVC ele tem basicamente duas formas. Essa forma que acometeu o Tom Veiga é a forma menos comum, mas é a forma mais agressiva, é a forma que mais mata e que mata rapidamente, muitas vezes não deixando o paciente chegar até o hospital, né, que foi o caso. Essa é a forma menos comum, que é o AVC hemorrágico, acidente vascular cerebral hemorrágico, onde há um sangramento dentro da cabeça, seja pela rotura de um aneurisma, seja porque essa pessoa não controla corretamente a sua pressão, ou porque tem algumas doenças que fazem ter um sangramento dentro da região do cérebro ou outras áreas ali do encéfalo, né, que é tudo que está dentro do crânio. A doença mais comum é o AVC isquêmico, onde falta a circulação. Um coágulo, seja ele vindo de uma placa de colesterol do pescoço, das artérias do pescoço ou do coração, ou por outras causas menos comuns, a parada da circulação de sangue dentro dessa região. Então, essa região do cérebro passa a não funcionar mais corretamente porque falta o sangue. Essa é a forma mais comum e corresponde a 85% dos casos. Por que o AVC ainda mata tanta gente, hein, doutor? Exatamente por isso? Cara, a gente fala é a segunda causa de morte, né? Mas é a primeira causa de incapacidade. E a gente fala muito da morte, né? Sim. A morte realmente é uma fatalidade, é algo que a gente tem que buscar não acontecer nesses casos de acidente vascular cerebral, mas quando o paciente não morre, né, ele fica com uma sequela, ou ele tem a possibilidade de ficar com uma sequela se não submetido a um tratamento correto e rápido. E essa sequela não afeta só o paciente, ela tira o paciente, eventualmente, numa vida ativa. Atualmente, assim, os AVCs, antigamente, que nós vínhamos mais em idosos, hoje eles estão acontecendo cada vez mais nas pessoas jovens, né? Abaixo de 45 anos, a taxa de AVC vem crescendo muito rápido. Então, você tira a pessoa da atividade laborativa, da profissão, do auge profissional dela e, eventualmente, tira até uma outra pessoa que mora junto, porque ela passa a ser cuidadora, né? Então, o grande problema, a morte em si, ela é um grande problema, mas um grande problema também de saúde pública e para a pessoa que o acomete, para a família, é quando esse paciente ele não morre, quando a doença dela não é fatal, mas ela leva a sequela, e aí sim faz o AVC ser a principal causa de incapacidade no Brasil, né? Ele lidera aí de longe em relação às outras doenças. Existem Então, sinais, dá para prevenir? Dá. Aí são duas coisas diferentes, né? Vamos conversar primeiro sobre a prevenção. A prevenção. A prevenção, ela é a melhor coisa em toda doença, né? A melhor coisa é você não deixar a doença acontecer. Então, como é que se previne o AVC?
Você evita o sedentarismo, então prática de atividades físicas de maneira regular, né? Antigamente a gente falava 3 vezes por semana, hoje já se fala em 5 vezes por semana, né? Então a atividade física, não ficar parado é uma das formas importantes de prevenir, controlar, diagnosticar e controlar, né, tanto diabetes, quanto a pressão alta, quanto o colesterol alto. Parar o cigarro, a gente já não deveria nem começar, né? Mas quem fuma, parar de fumar, que é uma condição muito importante também em relação ao AVC. Uma condição que causa AVCs muito graves, né, é a falta de diagnóstico de arritmias. Né? Por exemplo, a fibrilação atrial, que é uma arritmia que cresce muito em idosos, ela pode estar presente também, né? Um batimento descompassado, uma arritmia, ela propicia formar coágulos dentro do coração, e esses coágulos são muito grandes, e eles entopem artérias muito calibrosas do cérebro, gerando AVCs mais graves. Então, né, ter os seus exames regulares com o cardiologista, diagnosticar e tratar corretamente a fibrilação atrial. Eu li, inclusive, alguma coisa, viu, doutor Leonardo, a respeito do Tom Veiga. Parece que ele já teve, em algum tempo, alguns anos atrás, alguma coisa parecida, né? Parece que ele já apresentou alguma coisa. É comum, por exemplo, uma pessoa que apresenta alguma coisa e que, se não cuidar, depois evoluir para algo pior, que foi como o que aconteceu com ele? Então, uma das coisas mais importantes é você reconhecer quais são os sintomas do AVC ou do que a gente chama de AIT, o ataque isquêmico transitório. As pessoas chamam popularmente de princípio de AVC, né? Então, o que é o ataque isquêmico transitório? É um sintoma neurológico que é causado pela obstrução de um vaso sanguíneo, e que depois esse território do cérebro volta a circular corretamente. Então, é um déficit transitório. Mas são os déficits que podem ser exatamente os mesmos de um AVC. Então, uma boca torta, fraqueza no braço, fraqueza na perna, dificuldade para caminhar, dificuldade para falar, fala enrolada, visão dupla, uma vertigem, tontura que não passa, geralmente rotatória, onde a gente sente tudo rodar, né? Dormência de um dos lados do corpo. Então, são condições, eventualmente crises convulsivas, que podem serem deflagradas assim por uma obstrução de um vaso importante ou de um sangramento na região do cérebro. Então, essas condições são sintomas que nos fazem pensar em AVC. Né? E sabendo que esses sintomas fazem parte do AVC, independente se eles vão ser transitórios ou não, você deve procurar um serviço de saúde de maneira emergencial. E não adianta ir a qualquer serviço de saúde. Você tem que ir até um hospital que esteja capacitado para tratar essas condições. Porque senão você perde tempo. E a gente chama, né, dentro do AVC, tempo é cérebro. Então, quanto mais rápido você puder chegar até um hospital capacitado, com neurologistas ou com uma equipe capacitada, a oferecer o tratamento adequado do AVC, né, maior é a chance da gente diminuir sequelas e minimizar a chance dessa pessoa morrer pela doença. Entendi. Né? Então, independente se o sintoma é transitório, tem que correr para o hospital. As pessoas, às vezes, ficam em casa esperando passar, dormem e vão acordar no dia seguinte. Ou tem várias vezes, né? Tem pessoas que têm a visão começar a ficar embaçada, ou fica dormente um braço ou uma perna, ou o braço e a perna ficam fracos, mas porque dura 1, 2, 3 minutos, essa pessoa deixa de procurar ajuda, porque melhora. Mas uma hora não melhorará. Né? Então, quanto antes puder chegar até um hospital, seja com déficit, né, com esse sintoma, seja ele transitório ou não, melhor para o paciente, porque a gente tem um tempo para oferecer esse tratamento. Independente da hora que o paciente chegar no hospital, tem tratamento para ser oferecido. Mas quanto antes chegar, melhor para o paciente. Identificar, né? Porque assim, você percebe que tem alguma coisa errada, não tem que ficar esperando. Como o doutor falou, o tempo é rei. Né? Então, assim, o tempo correu e vai. Claro que você tem que realmente já identificar esses sintomas, como dormência nos braços, né? Inclusive agora, com essa pandemia que a gente está vivendo, eu acredito que o atendimento, inclusive, tem sido muito prejudicado nesse sentido, né? As pessoas também têm muito medo de ir até um hospital, de procurar um serviço de urgência.
E eu acredito que isso também tem trazido prejuízo para a gente de uma forma geral, né, doutor? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Assim, se a gente for acompanhar, né, independente da causa, muitas vezes durante a pandemia esses números foram subnotificados, né? Então, muitas pessoas que estão morrendo por Covid, eventualmente tiveram uma outra doença que levaram essa pessoa até o hospital. Essa pessoa demorou para chegar, aquela internação vai sendo prolongada e ela pode chegar a ter realmente a infecção. Mas o que a gente não pode deixar é AVC mata muito mais do que Covid. Infarto agudo do miocárdio, infarto cardíaco mata muito mais do que Covid. Então não adianta ficar em casa com medo do Covid, porque a doença ela é mais grave do que o Covid, né? E ela tem um tempo para ser oferecido o tratamento. Depois que passou esse tempo, a chance de sequelas e a chance de morte ela aumenta de maneira acentuada. Então, isso aconteceu muito agora durante a pandemia, as pessoas têm aquele déficit, aí querem dormir, aí ficam com medo de ir ao pronto-socorro, porque escutaram que é perigoso no pronto-socorro. Mas aquela doença que a pessoa apresenta, ela é muito mais grave do que a própria Covid, né? A taxa de mortalidade é muito maior, a taxa de sequela dessa pessoa é muito maior. Então, teve o sintoma, procura o hospital e um hospital capacitado para atender. Porque, eventualmente, essas pessoas vão até um posto de saúde, vão até uma unidade básica de saúde, e esse fato de ter ido até uma unidade básica dificulta com que essa pessoa seja transferida até um outro local. Então, o ideal é essas pessoas tiverem uma unidade básica próxima da sua casa e não tiver outro hospital, não tiver outro centro de atendimento, tem que ir para esse centro mesmo. Agora, se essas pessoas tiverem um hospital de maior porte, tendo sintomas, é melhor já procurar diretamente esse hospital, porque aí não se perde tempo com transporte, com atendimento em outro hospital. Então, procurar diretamente os hospitais capacitados para esse atendimento. Como o senhor mesmo falou, né? O tempo pode, inclusive, ajudar a salvar uma vida, né? Nesse momento aí que a gente já corre, o fato é que não pode ficar realmente esperando a coisa piorar. Muito obrigada, viu, doutor Leonardo? Imagina, eu que agradeço. Obrigado por abrir um espaço para um assunto tão importante. Né? O mês passado nós comemoramos aí no dia 29 o dia de conscientização, o dia de combate, mas nós neurologistas e quem está na linha de frente, todo dia é dia de combate ao AVC. Né? Então ensinem suas crianças, ensinem seus pais, ensinem seus colegas, controlem seus fatores de risco e se tiverem a fatalidade de apresentar um AVC, porque não é tão incomum, né? 1 em cada 4 de nós terá um AVC. Então, veja como é frequente. Nossa, muito frequente, né? Olha aí viu? em volta do estúdio quantas pessoas tem contigo. Né? 1 a cada 4 terá um AVC. Então, ele está mais próximo da gente do que a gente imagina. Do que a gente imagina, com certeza, então, viu? correr para o pronto-socorro o mais rápido possível. É isso Obrigado aí. novamente a toda a equipe. Obrigada, seja sempre bem-vindo, viu? O Uma tempo boa é noite. impressionante. Boa noite, doutor.